Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, que esteja na sua casa, com a sua família, guardando, livrando e protegendo a cada um dos seus entes queridos, em nome de Jesus. A minha Bíblia se encontra aberta aqui no livro de João, o capítulo 14, o versículo 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. Jesus disse para os seus discípulos que Ele iria sair do meio deles, porque o tempo dele ali no meio deles já havia se cumprido. Tudo nessa terra tem um tempo de validade, tudo nessa terra tem um tempo para se cumprir, inclusive até a palavra de Deus, ela vai se cumprir, e quando ela se cumprir, a Bíblia diz que faltará, que chegará um tempo que faltará, que o povo terá fome e sede, fome de ouvir e sede de ler, de participar da palavra de Deus, porque vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais falar no nome de Deus, e isso nós já estamos vendo acontecendo em alguns países. Por exemplo, quem se prega a palavra de Deus, que saiu até uma notícia esses dias atrás aí, que até um aplicativo no celular, que se é descoberto, a pessoa corre o risco até de morrer. Então Jesus diz para os seus discípulos: o meu prazo aqui já venceu, agora vai ser vocês que vão cumprir esse propósito de estar espalhando a palavra do meu Pai. Mas eu não vou deixar vocês só não. Se vocês permanecerem em mim, eu vou enviar a vocês um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo, que habita no meio do povo que serve a Deus. Porque o Espírito Santo, ele só habita em um templo onde não há sujeira, onde não há poluição. Ou seja, para você receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar a Deus, você tem que entregar a sua vida a Deus. Os seus pensamentos não podem ser de coisas sujas, prostituição, bebedice, mentira. Se você viver nesses meios e outras coisas mais, se você viver nesse meio, você não vai ser batizado com o Espírito Santo. E por isso ele diz: eu irei, mas eu vou deixar o Consolador. E quantas são as vezes que você está prestes a cometer um erro, algo que vai te tirar da presença de Deus, e algo dentro de você cobra, para você não cometer aquele erro. Isso é o Espírito Santo de Deus te cobrando. E o Espírito Santo, ele veio para te orientar a não cair, a não desviar da presença de Deus, e ele veio também para te dar força naquelas horas de aflições, naquelas horas de agonia, a qual você acha que não tem mais saída, mas o Espírito Santo de Deus está ali, te confortando. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos estar sempre vigiando, porque se nós não vigiar, nós cai, porque se nós não vigiar, o Espírito Santo de Deus vai afastar de nós. E diz mais, versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus, ele diz: vocês me viram em carne, vai vir um tempo que vocês não vão me ver em carne, mas vão ver em espírito.
porque vocês vão ter certeza de quem vocês estão buscando, que é a mim. E para alcançar a salvação, para chegar ao topo que toda a humanidade almeja, nós temos que passar por Jesus Cristo. Porque nós temos que reconhecer e nós temos que seguir Jesus Cristo, os exemplos que Ele nos deixou, exemplo de bondade, de amor, de acolhimento e outros mais. Isso é servir a Deus, isso é fazer a vontade de Deus, e isso que o Espírito Santo vem nos orientar. A hora que a pessoa está prestes a fazer algo errado, sempre vai ter uma cobrança. Isso é errado. Mesmo que ela pratique, na consciência dela vai ficar: isso é errado, o que você fez é errado. Às vezes a pessoa nem consegue dormir depois de cometer um crime, porque o Espírito Santo fica cobrando ela, mesmo que ela não sirva a Deus. Mas para ter o Espírito Santo e ter mudança de vida, tem que estar servindo a Deus. Por isso ele diz: o mundo não conheceis, porque o mundo não pode ver, mas vocês conhecerão, porque vocês podem me ver. E diz mais, no 20: naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, hoje nós reconhecemos que eu estou em Jesus porque eu estou fazendo a vontade dele, que a vontade dele é amar o meu próximo como a mim mesmo, é amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e depois amar o meu próximo como a mim mesmo. Como amar meu próximo a mim mesmo? Fazendo pelo outro aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim, fazendo pelo outro, levando para o outro o amor, o perdão, a misericórdia. E é isso que Jesus fez, e é isso que Ele quer que nós façamos. E por isso Ele diz: vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se você serve a Deus, não há separação. Se você é servo de Deus, na verdade, em espírito, Deus está em você, o Espírito Santo está em você, Jesus está cuidando de você, porque os três se tornam um: Pai, Filho e Espírito Santo. Para você ter um, tem que ter os três juntos. Para você ter um, você tem que limpar seu coração, você tem que voltar a sua vida para Deus. Aí você vai ter o Espírito Santo em você, que é o Espírito Santo que vai te orientar sobre o que é errado, o que é certo. É o Espírito Santo que vai te dar força, é o Espírito Santo que vai te dar a sabedoria, o entendimento, para você não desviar da presença de Deus. Amém? E diz mais: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? E essa manifestação se você tem o Espírito Santo de Deus, se você vive a palavra de Deus, aonde você for, a pessoa vai olhar para você e vai falar: você é crente, você serve a Deus, né? Estou vendo em você algo diferente. E isso é ter o Espírito Santo de Deus. E disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não no mundo? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar em nós e não no mundo? Como o Senhor sabe que vai manifestar em nós e não naqueles que estão no mundo? Aí Jesus respondeu, disse-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos dele morada. E viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém ama a Cristo, as suas palavras não são de maldição, não são de palavras sujas, mas sim palavras de amor, de bondade, de acolhimento. Se alguém ama a Cristo, a primeira coisa que ela vai fazer é guardar as palavras dele. E essas palavras, elas virão para quê? Para abençoar outras pessoas. Porque quando você ama alguém, você quer o melhor para aquela pessoa, certo? Então, quando você ama Cristo, você quer o melhor, principalmente para aqueles que estão no fundo do poço. É para esse que você vai se manifestar. É para esse que Jesus chamou você para manifestar. Porque Jesus, ele veio para salvar a toda a humanidade. Mas, infelizmente, a maioria dos que dão lugar para ele é aqueles que estão no fundo do poço. E é esses que muitas das vezes muitos pregadores não querem, porque não tem nada para oferecer, porque eles não estão a fim de salvar almas, mas sim de viver uma vida plena aqui na terra. O reino deles será aqui, mas o nosso será na glória com Deus. Então essa é a diferença: servir a Deus e servir ao mundo. Porque muitos já se tornaram escravos deste mundo, escravo do dinheiro, escravo pela corrupção, aí vivem na mentira. E não é esse o chamado que Deus tem para nós. E diz mais: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Se você ama a Deus, se você almeja alcançar a sua salvação, você deve guardar as palavras dele. Você deve fazer aquilo que Jesus chamou você para fazer, que é estar levando a palavra de Deus também. Então essa é a diferença dos que amam a ele e não. Porque dos que amam a ele, dos que amam a Deus, a vida é mais ou menos assim. Se você tem R$2 e tem uma pessoa do seu lado que ela não tem nenhum, você não tem R$2 mais, você tem R$1 e ela tem outro. Se você ama a Deus, uma das coisas que você vai aprender, que o Espírito Santo vai tocar em você para você viver, é você dividir e não querer passar por cima de todos para alcançar os seus objetivos. Porque os seus objetivos, na hora certa, Deus vai dar. Deus, ele prometeu para nós que se nós amarmos, se nós vivermos a palavra dele, para nós não faltaria nada. Mas muitos acham e dizem que ele prometeu riquezas, que se você ama a Deus, você vai conquistar o seu carro, você vai conquistar a sua fazenda. Aí eu te falo, se o mundo todo, se todos os moradores do mundo hoje, com mais de 20 anos, tivessem uma fazenda, tivesse as suas mansões, né? Existem casas, mansões, que tem 5, 6 ou mais funcionários, só em uma casa. Se todos tivessem as suas fazendas, as suas mansões, quem seriam os trabalhadores? Se você pudesse me responder essa pergunta. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é o seguinte: se você alcançar os seus objetivos, o seu sonho, da sua casa própria, do seu carro, da sua fazenda, da sua família, se você alcançar isso aqui na terra, você glorifica a Deus. Mas se você não alcançar isso aqui na terra, você glorifica a Deus. Porque a maior glória que Deus pode te dar, que Ele quer te dar, que Ele já preparou para você, está lá com Ele. Está lá no trono, do lado do trono dele.
A sua coroa está lá te esperando. Mas para isso você deve guardar e viver a palavra dele. Amém? E diz assim, no 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, é quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, é Ele que faz. É Ele que faz você que está na presença de Deus hoje. É esse que faz você lembrar de onde Deus te tirou no passado. É esse que faz você lembrar aquilo que você vivia no passado. A hora que você, como eu falei antes, a hora que você está prestes a sair da presença de Deus, a cometer um erro, é esse Espírito Santo que vem e diz para você: olha, você lembra lá no passado? A sua situação estava bem pior do que hoje. Porque, irmão, como eu falei também aqui agora há pouco, porque se nós vivermos a palavra de Deus, nós não somos irmãos de igreja, não. Nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E se nós somos filhos de Deus, não nos faltará nada, porque Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos. E do mais o seguinte, quando eu não alcançar com as minhas próprias mãos, Deus vai enviar um irmão para me ajudar. Isso é viver irmandade, isso é viver em comunhão. Amém? E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos uma família, Ele, o Pai, Jesus, nosso irmão, e o Espírito Santo para nos consolar. Aí diz mais assim, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu não vou deixar mágoa entrar no meu coração. Eu não vou ficar preocupado porque eu não consegui os meus sonhos ainda, eu não atingi os meus objetivos aqui nessa terra ainda, porque eu sei quem está no controle da minha vida. Eu não vou me temer a nada, eu não vou deixar ninguém, nenhuma palavra negativa entrar no meu coração, até mesmo para fazer com que eu me desvie da presença de Deus. Eu jamais vou deixar, mas eu vou continuar na minha luta. A minha luta é alcançar a minha salvação. Esse é o principal objetivo. Do mais, o que vier, glória a Deus. Mas se não vier também, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Aí o 28 diz assim: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai maior do que eu. Pois o Pai é maior do que eu. Jesus estava ali cumprindo o mandamento que o Pai nos deu. Ele estava aqui, esteve aqui para cumprir o mandamento que Deus nos deu. E hoje esse mandamento, ele passou para nós. Ele veio a nos ensinar como devemos nos comportar nesse mundo. Amando a Deus, amando o próximo e vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Aí no 29 diz assim: disse-vos, agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos creias. Ele disse isso para os discípulos antes do acontecimento, para que quando acontecesse, eles não
se desesperassem, mas eles creem que Jesus era o Filho de Deus, porque nós somos falhos. Nós recebemos hoje um milagre. Quando nós estamos na aflição, se hoje você recebe um milagre, quando é amanhã você já esqueceu. E por isso ele diz, eu vou dizer para vocês antes agora, para quando acontecer lá, você já saber que ia acontecer. Porque Jesus, nós conhecemos o físico e Jesus conhece o coração. Jesus sabia a possibilidade que eles tinham, mesmo vendo tudo que Jesus fez, mesmo vendo Jesus ressuscitado, Jesus sabia que eles poderiam cair em tentação. Por isso ele disse isso. Eu vou dizer agora para vocês, para que quando acontecer, vocês creiam. E diz mais: não falarei muito convosco, porque há de vir o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procede, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. Veja como está o mundo hoje. Hoje, se acontece um evento numa praça, um evento de religiosos, você vai lá que está cheio de vendas de bebida. Quando não há vendedor, você pode ter certeza que as pessoas estão levando as suas caixinhas lá com os cooler, né? As caixinhas de isopor lá com as suas bebidas. Por quê? Porque não amam, porque não obedecem, porque esses são adoradores de quem? Do príncipe das trevas, do príncipe do mundo. E ele diz aqui, ó: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E esse, hoje, é o que nós estamos vendo aí. Crianças de 7, 8 anos, servindo aí de mula, que é entregando drogas. Por quê? Porque quem está mandando, muitas das vezes, é até os próprios parentes, tio, pai, mãe. Porque não há amor. E ele diz aqui que ele enviaria o Consolador, porque ele nos ama. E ele quer nos proteger desse mundo, dessas coisas que o inimigo tem lançado. São quantas e quantas as famílias que estão sendo destruídas por falta de amor. E talvez situações a qual eu poderia fazer alguma coisa, conversar, dar uma orientação, mas porque nós não estamos vivendo a palavra de Deus conforme Ele quer que nós vivamos, talvez por causa disso, nós não temos a sabedoria do Espírito Santo para nós ver, porque quando o Espírito Santo está em nós, olhando para a pessoa, nós vamos perceber que ela não está bem, que tem algo de errado acontecendo com ela, e esse mesmo Espírito Santo, ele vai nos dar as palavras para nós conversar com essa pessoa. Amém? Porque Deus, ele veio para salvar todos, mas muitos é porque não tiveram a oportunidade de estar na presença dele, a oportunidade de ouvir a palavra dele. Muitos porque às vezes achavam que eram super-heróis e não deram lugar a ele ainda. Mas ele te chamou, ele chamou a mim para nós levarmos a palavra dele, para nós ajudarmos ao outro, ao próximo.
Amém? Então é isso que nós devemos fazer, praticar a verdade, viver a verdade. Mas não adianta eu vir aqui e falar essas coisas e sair daqui e não praticar, e sair daqui eu não viver elas. Como se aqui dentro da igreja eu pregasse para você, essas palavras elas vão servir para você. Você tem que viver isso lá fora, mas eu não. Eu tenho os meus sonhos, tenho os meus objetivos. Ah, vai lá em casa fazer uma oração, tem como você ir lá fazer uma visita lá em casa? Eu vou ver, eu vou tirar um tempo aqui, eu vou anotar na minha agenda aqui, eu vou tirar um tempo. Quando eu tiver um tempo, eu te ligo, aí nós vamos marcar para mim lá. Infelizmente está assim. E não é isso que Deus quer de nós. Deus me chamou, Deus chamou você para fazermos a obra, para levarmos a palavra dele. E mais, tem pouco tempo para isso. Tudo está se cumprindo muito rápido. Você observa que parece que o tempo está passando muito mais rápido do que antigamente. E as tragédias que estão acontecendo, elas não vêm para certo, para um, para outro, não. Elas estão sujeitas a todos nós. E a palavra dele está se cumprindo cada dia. O que está faltando em muitos que estão dentro das igrejas, muitos que estão com a Bíblia na mão, o que está faltando é ela se consagrar a Deus para receber o Espírito Santo, para essa venda que está no olho dela sair e ela começar a ver o que está acontecendo ao redor dela. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus e Pai, neste momento eu entro em Tua presença para pedir, Pai, a Tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor envie o Espírito Santo sobre ela, Pai, que o Senhor dê a ela a sabedoria, o entendimento, Pai, colocando no coração dela a Tua palavra, para que ela venha viver, para que ela venha salvar mais e mais pessoas para o Teu reino, Pai, que ela venha, Pai, ser um verdadeiro adorador, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu abençoo a vida dela, eu determino sobre o lar dela vitórias, bênção e prosperidade, vindo da parte do Senhor, porque eu não sou nada, mas a Tua palavra me diz que tudo que eu profetizar em Teu nome, vivendo na Tua palavra, se cumprirá sobre a vida daqueles que receber. Então receba aí a Tua bênção para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus. Amém.